Oi, pessoas, como vocês estão? Ó, eu vou colocar aqui no a correção dos exercícios passados, aí eu já explico a próxima aula. Pera aí, que o meu computador ele é lento. Achei um fio de cabelo aqui. Escutei. Gente, vamos lá para a correção desses aqui, ó. Primeiro de tudo, vamos separar os dados que o exercício deu. Ele falou que 23 pessoas torcem para o Paysandu, 23 pessoas torcem para o Remo, 15 torcem para o Vasco, 6 alunos torcem para o Paysandu e para o Vasco, e 5 alunos torcem para o Vasco e para o Remo. Então, esses exercícios aqui, a gente faz eles usando o diagrama de Venn, que é o conjunto em bolinhas. E aí, para saber quantas bolinhas terão, a gente precisa saber quantos elementos estão, quantas grandezas, né, sei lá, que estão envolvidas. Nesse caso são 3 times, Paysandu, Remo e Vasco. Então são 3 bolinhas. Então o desenho clássico é esse aqui, ó. E aí vocês já vão entender. Aqui ele fala para designar de A, B e C, mas vamos colocar pela letra aqui para a gente não ficar perdido. P de Paysandu, V de Vasco, R de Remo, certo? O que a gente tem que fazer? Aqui ele fala de cara, 23 alunos torcem para o Paysandu. Só que a gente tem que tomar cuidado com as interseções, porque ele não falou exclusivamente para o Paysandu. Então, tem nesse caso aqui, ó, de 6 pessoas torcem para o Paysandu e para o Vasco, essas pessoas também torcem para o Paysandu e elas vão entrar aqui dentro. Então, a dica é, começa sempre de dentro para fora. Então, vamos começar com as interseções que tem aqui. 5 pessoas torcem para o Vasco e para o Remo. Aí eu vou vir aqui na interseção de Vasco e Remo e vou colocar 5 pessoas. Na de interseção de Paysandu e Vasco são 6, então eu vou vir aqui e colocar 6. Ele não falou mais de nenhuma outra interseção. Se tivesse pessoas que torcessem para o Vasco, Remo e Paysandu, eu ia colocar aqui dentro, porque aqui tá vendo que é a interseção de todos os conjuntos, mas não tem ninguém, então a gente coloca 0. E não tem ninguém que torce para o Paysandu e para o Remo, então a gente também coloca 0. Agora vamos vir de dentro para fora. Do Vasco. Ele falou que 15 pessoas torcem para o Vasco. Então, 6 pessoas torcem para o Vasco e para o Paysandu. Então, já tem pessoas, 6, que já torcem para o Vasco. Aqui, de Vasco e Remo, já tem 5 que torcem para o Vasco. Então, se são 15 no total, aqui são 6 mais 5, 11. Então, quantos que torcem só para o Vasco? 4. Porque 6 mais 15, 11 mais 4, 15. Mesmo raciocínio do lado de cá. Para o Paysandu são 23. Já tem 6 que torcem para o Paysandu e para o Vasco. Quanto que torce exclusivamente para o Paysandu? É 23 menos 6, que dá 17. Agora para o Remo. O Remo é a mesma coisa. São 23 que torcem para o Remo. Só que tem 5 que torcem para o Remo e para o Vasco. Então são 23 menos 5. Isso dá o quê? 18. Aí, ele quer saber o número de alunos dessa turma. Então, eu vou ter que somar todos os números que estão aqui dentro. Porque são 17 que torcem só para o Paysandu, são 6 que torcem para o Paysandu e para o Vasco, são 4 que torcem só para o Vasco, são 5 que torcem para o Vasco e para o Remo, e são 18 que torcem só para o Remo. Então, vamos lá. 17 mais 6 mais 4 mais 5 mais 18... Isso dá 13, 17, 22, 30, 50. Letra B. Isso aí. Ó, esse aqui é rapidinho. Ele falou que numa pesquisa
de mercado, verificou-se que 15 pessoas utilizam pelo menos um dos produtos A e B. Então, o nosso total, a gente já sabe que é 15. 15 pessoas. Eles, sabendo que 10 dessas pessoas não usam B, se 10 dessas pessoas não usam B, então elas usam só A. Concorda? Então, o exclusivo de A é 10. E 2 dessas pessoas não usam o produto A, então são 12, né? 2, né? Porque 2 dessas pessoas não usam A, então são exclusivos de B. Aí ele quer saber qual é o número de pessoas que utilizam os produtos A e B. Se o exclusivo de A é 10, o exclusivo de B é 2 e o nosso total são 15 pessoas, falta quanto para chegar em 15? 3. Então, 3 pessoas usam A e B. Pessoas, esse aqui, ó, se um conjunto de A possui 1024 subconjuntos, então X na fórmula de subconjuntos de A é igual a... Vamos lá. Eu passei para vocês que a fórmula para calcular o número de subconjuntos é igual a 2 elevado a x, sendo x o número de elementos que tem dentro de um conjunto, certo? Se existem 1024 subconjuntos, então vai ser assim. O que eu tenho que fazer? Aí a gente volta lá na propriedade dos exponenciais. Eu tenho que transformar isso aqui em base 2. Como que eu vou fazer isso? Vamos pegar o 1024, sendo que é base 2. Eu vou decompor ele apenas em 2. Então, eu vou começar a dividir ele aqui, ó. 2, 512. 2, 256. 2, 128, 2, 64, 2, 32, 2, 16, não vai caber, 2, 8, 2, 4, 2, 2 e 2, 1. Vixe, que bagunça. Então agora, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu sei que 1024 é a mesma coisa que eu elevar 2 a décima potência, porque eu vim aqui e quebrei o 1024 em apenas base 2, então deu 10, 2, então é 2 elevado a décima potência. Então, voltando aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 10. Por comparação, se o 2 é igual a 2, o x tem que ser igual a 10. Concorda? Então, o nosso x aqui é igual a 10. Então, são 10... X ele vale 10. Pessoas, agora vamos para essa. Ó, de cara, nós já vimos que tem 3 elementos envolvidos e 3 novelas, no caso, então são 3 conjuntos. Então vai aquele clássico desenho. Novela A, novela B e novela C. Então vamos lá. Num dado momento, 3 canais de TV tinham uma programação novelas assessorais. Numa pesquisa com 3.000 pessoas. Então, o total, a gente já sabe que é 3.000 pessoas. Perguntou-se quais novelas agradavam e tudo mais. E ele te deu essa tabela aqui. Como eu falei para vocês que a dica é começar sempre de dentro para fora, então ele deu que na tabela A, B e C, 100 pessoas gostam das 3. Certo? Ele falou que B e C são 300 pessoas. Se são 300 pessoas que gostam de B e C, e tem 100 que gostam de A, B e C, essas pessoas 100 aqui também entram nas que gostam de B e C. Então, se são 300 e tem 100 que gosta de A, B e C, aqui vai ser 300 menos 100. Então, vai ser 200. Certo? Então, são 200 pessoas que gostam de B e C. Lá em cima, de A e B, ele falou que são 350. Mas já tem 100 que gosta de A, B e C. Então, são 350 menos 250, menos 350 menos 100, vai ser 250.
de A e C. A e C são 400. 400 menos 100, 300. De A, ele falou que é 1450. Só que aqui a gente tem 250 que gosta de A e B, então já tem 250 que gosta de A. Já tem 100 que gosta de A e 300 que gosta de A. Então falta só os que gostam somente de A, o exclusivo de A. Então o que a gente vai fazer? 250 mais 100, 350. Mais 300, 650. E aí eu tenho que tirar 650 de 1450, que é o número de telespectadores que a tabela me dá. Então vai ser 1450 menos 650, isso dá 800. Para achar o exclusivo de B, são 1150 que ele deu na tabela. Então vamos lá, 250 mais 100, 350, mais 200, 550. 1150, faltam 600. Na C, ele falou 900. Aqui tem 200 mais 100, 300, mais 300, 600. Então faltam 300 para chegar em 900. Certo? Então tem isso tudo aqui. Ele quer saber quantos telespectadores entrevistados não acham agradável nenhum das 3 novelas. Essas pessoas aqui são as que assistem as novelas. Então o que eu tenho que fazer? Achar as pessoas que assistam novelas e subtrair elas do total de pessoas, que aí eu sei quantas pessoas não gostam de novela. Então vamos lá. 3.000 menos 800 dá 2.200. Vamos somar tudo que é mais fácil e tirar do 3.000. 800 mais 250, 1.050. 1.150, 1.450, 1.750, 1.950, 2.550. Então vai ser 3.000 menos 2.550. Isso dá 450 pessoas, que é a letra C. Vamos lá para a aula de hoje, então. O assunto é função. Conjunto e função, eles estão bem ligados, assim, porque tem como você explicar a função a partir de conjuntos, tá? Então, vamos primeiro entender o que significa função, para depois a gente colocar ela dentro da matemática. O que é função? É uma relação matemática estabelecida entre duas variáveis. Sejam x e y as duas variáveis, podemos dizer que y está literalmente em função de x. Logicamente, x e y, letras tidas em convenção, podem ser quaisquer letras. O importante é a gente entender a lógica. O que eu quis dizer nesse parágrafo? X e y são duas variáveis que a gente vai colocar situações, assim a gente vai ver mais para frente nos exercícios, vocês vão entender. Só que, literalmente, como a matéria chama função, a gente vai entender que uma está em função da outra. Literalmente assim. Por exemplo, aqui eu estou falando que x e y são duas variáveis, né? Eu já falei que elas vão apresentar situações lá na frente, mas por enquanto vamos entender por que y está literalmente em função de x. Vamos entender nessa lógica aqui com conjuntos. Como que funciona a lógica dos conjuntos? Vamos imaginar que eu tenho um conjunto aqui de alguns elementos, algumas situações, tanto faz. E a esse elemento aqui, a esse conjunto, a esses elementos dentro desse conjunto, eu vou dar o nome de domínio. Domínio são todos os valores que x pode assumir. Então, se nos exercícios perguntar qual é o domínio da função, são todos os valores que x pode assumir, é o intervalo que x pode assumir, por exemplo, de 0 a 10, tanto faz. E o contradomínio ou imagem é os valores que são correspondentes ao determinado x, é o nosso y, que eu coloquei aqui, y é igual a f de x. Esse f de x significa função de x, está em função. Vamos tentar entender essa lógica aqui sem colocar números primeiro. Vamos supor que x seria o número de cabelos brancos e y a idade de alguém. A tendência é que quanto mais velho, mais cabelos brancos a gente tem. Vamos, tirar um pouco da genética. Vamos supor que a gente colocar isso num gráfico, assim.
aqui, esse aqui é o x e esse aqui é o y. Como que funciona esse y em função desse x? Vamos supor que aqui, nessa direção, a idade está aumentando. E aqui no y, nessa direção, o número de cabelos brancos também está aumentando. Então, vamos supor que aqui, se eu tenho em 10 anos, eu não tenho nenhum cabelo branco. Mas em 60, eu tenho 2.000. Então, tá vendo que o número de cabelos brancos está literalmente em função da minha idade? É assim que funciona a função. Então, o meu domínio, aqui nesse caso, é de 0 a 70 anos, por exemplo. São os valores que o x pode assumir. E aqui de 0 a 10.000, por exemplo. São o número de cabelos brancos, é o número que y pode assumir. Entendeu? Então, a cada ano eu vou ter um número de cabelo branco correspondente. Então, y, cabelos brancos, está em função de x. Tá vendo que não literalmente é numérico essas coisas? São situações mesmo, idade e cabelo branco. Entendeu? Essa é a lógica. Quando a gente colocar números assim, é aí que a gente consegue fazer com exercício de matemática. Mas a lógica primeiro é essa. Então, ó, lembre-se disso aqui. Se cada x tem um y correspondente, conclui que sai somente uma seta do domínio. Então, peraí. Vamos entender isso aqui. Nesse conjunto aqui, tem muito exercício que mostra uma figurinha dessas aqui e pergunta se é função. O que eu vou achar para ser função? A gente vai decorar que só pode sair uma setinha de cada x. Tá? Então, aqui nesse x aqui está saindo uma seta e ele está indo aqui para um y. Mas por que isso acontece? Pensa comigo. Vamos voltar aqui no cabelo branco e idade. Se x, com 10 anos, eu tenho 0 cabelos brancos, com 11 eu posso ter 2. Entendeu? Então, com 11 eu tenho só apenas um correspondente em y. Com 60 eu tenho 2.000. Com 61 eu posso ter 2.001. Entendeu? Então, só pode sair uma seta de x porque ele só vai ter um único correspondente em y. Tá? Então, só sai uma seta de x. Mas pode chegar duas setas no mesmo y? Pode. Por exemplo, com 61, eu falei que a gente tem 2.001 cabelos brancos. Com 62, eu também posso ter 2.001 cabelos brancos. Não tem problema. Mas esse 61 e esse 62 tem que chegar somente no 2.000. O 61 não pode chegar no 2.000 e nem no 2002, por exemplo, cabelos brancos. Então, só sai uma seta de x, mas podem chegar mais setas em y, num y qualquer aí. Beleza? Agora aqui, ó, observação de tipos de função. São 3 tipos, a injetora, bijetora e sobrejetora. Aqui eu coloquei um videozinho no YouTube, uma para a aula não ficar maçante, assim, para eu não ficar explicando muito em cima, e outra porque eu não vejo isso muito aparecer. E é um negócio assim que eu mesmo não entendo por que tem, de verdade, assim, estou sendo sincero. E para não ficar maçante que eu tenho que explicar, porque senão aí surge N coisas e tudo mais, eu coloquei um videozinho aqui de um professor que ele explica bem. Aí se vocês tiverem curiosidade em saber, clica aqui e acessa, assiste, mas eu pouco vejo isso. Então não sei se tem muito porquê. Mas assiste aí, quanto mais coisa a gente souber, melhor. Então vamos lá, ó. Entendida a lógica do que é função, agora a gente vai começar a trabalhar ela dentro da matemática. Aqui está escrito função afim, mas existem um monte de tipo de função. Tem função afim, tem função quadrática, tem função inversa, tem função exponencial, tem função ímpar, enfim. Só que como que funciona? Todas as funções vão funcionar dentro dessa lógica. É uma coisa em função da outra. O que muda é a conta. Numa função exponencial, a gente vai ter uma equação exponencial. Numa função afim, a gente vai ter uma equação de primeiro grau. Numa função quadrática, a gente vai ter uma função de segundo grau, uma equação de segundo grau. Então, assim, a lógica permanece em todos. O que muda é a conta. Vamos ver a função afim. Ó, a função afim, então, ela é de primeiro grau. A equação responsável dela é essa aqui. Y é igual a ax mais b. Repara que o x aqui, ó, ele está elevado a 1.
Então, por isso que ela é de primeiro grau, tá? Vamos traduzir essas letras aqui. Y é a imagem, que é a coisa que eu tinha falado antes, que a gente já viu. O A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear, tá? Então tá aqui a nossa função responsável, tudo vai girar em cima dela. Logicamente, gente, como eu já falei, x, essas letras aqui que estão, elas são por convenção, tá? Isso aqui é a forma genérica, eu posso colocar qualquer letra aqui, o importante é valer a lógica, que tem uma coisa que varia que vai dar que vai dar em outra, né? E tem uma coisa que está em função dessa coisa que varia. Calma, que vocês vão entender melhor. Vamos ver aqui no gráfico. Já dei um exemplo do gráfico aqui de cabelos brancos e idade. Ó, o gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. Por quê? Porque o meu x está elevado a 1. Vocês vão ver, a gente vai ver mais na próxima aula, que a função quadrática, o x está elevado a 2 e o gráfico vai ser uma parábola, tá? E aí a gente vai chamar o eixo y de ordenadas, não é coordenadas, viu, gente? Eu coloquei errados aqui. E x o eixo das abscissas, abscissas, pra vocês não esquecerem que o x é das abscissas, tá? Então é sempre uma reta, porque o x está elevado a 1. Então, ó, dependendo do A, essa reta pode mudar. Quando o A é positivo, eu tenho uma reta crescente, ó, tá vendo? Conforme aqui vai aumentando, aqui também vai aumentando, ó, o y vai aumentando. Idade e cabelo branco, com certeza é uma função crescente, porque quanto mais velho, mais cabelos brancos a gente vai aumentando aqui, tá? Então, o y está crescendo. O A positivo, uma função crescente. E quando o A é negativo, é uma função decrescente, ó, y decrescendo. Tá vendo que quanto mais eu aumento, ó, 1, o meu correspondente em 1 era lá o 4. O 2, o meu correspondente em 2 era o 3. O 3, o meu correspondente em 3 era o 2. E o 4, o meu correspondente é 1. Então, conforme aqui vai aumentando, aqui vai diminuindo. E assim, dá para vocês verem, por exemplo, deixa eu ver uma situação aqui. Sei lá, vamos viajar. Quanto mais velho, menos água no corpo a gente tem. Então, quanto maior a idade, menor a quantidade de água no corpo a gente tem. Então, isso é uma função decrescente, tá? Então, quando o A é positivo, a nossa função fica assim, com o A positivo, né? E aqui eu coloquei uma dicasinha assim, mas somando A e B positivos, né, dá um resultado positivo crescendo. Mas isso aqui não precisa levar muito em consideração, não. Só até aqui tá bom. Então, e o A menor do que zero, ele é negativo. Então, o y, a nossa função vai ficar assim, tá? Gente, não necessariamente vai apresentar valores negativos quando o A for negativo aqui, ó. Como se diz, o meu y vai ficar com negativo. Ele vai diminuir. Ele pode ficar negativo? Pode. Mas a tendência é que ele vá diminuindo, ó. Então, ele começou lá no positivo e foi diminuindo. Não necessariamente ele tenha que assumir valores negativos, mas ele só decrescendo, tá? É assim que o A negativo funciona. O A positivo cresce a função, o A negativo decresce. Meu nariz está coçando. Passando. Ó, uns casos especiais, particulares de função. Um minuto. Gente. Função linear. A equação responsável é essa aqui, ó. Y é igual a A vezes X. Ela não tem B na equação, então ela não corta o eixo Y. O que eu quis dizer com isso? Pensa o seguinte, gente. O Y não é o correspondente em X aqui, ó. Conforme eu vou pegando um X, eu tenho um Y. Certo? Se eu não tenho B, por que eu estou falando que o B é onde corta o Y? Mais para frente eu vou explicar isso, mas já vamos adiantar. Volta nessa equação aqui, ó, y é igual a x mais b, coloca o x valendo zero, que seria esse pontinho aqui. Vai sobrar o quê? Y é igual a b. Então, onde que é o correspondente em zero aqui, ó? Aonde corta o eixo y. Se o x vale zero, aonde que vai cortar o eixo y? Eu coloquei mais ou menos aqui, seria 4,5 por aí. Entendeu? Então, se você bater um olho no gráfico, viu aonde corta, literalmente corta aqui, ó. Cortou. Esse pontinho aqui é o valor de B, tá? Porque o x vale zero nesse, ó. Olha aqui para você ver.
vocês verem. Vixe, tô falando tudo errado. 0 aqui e sobe. Até onde corta? Aqui. Então, aonde o gráfico corta, onde a reta corta o gráfico, em y, é o valor de b. Então, ele não tem b, não corta o eixo y. O Ozinho aqui é a origem do plano cartesiano. A função linear passa pela origem, pois se a igual a 0, o y é igual a 0. Então, nesse caso aqui, ó, a equação linear, eu coloquei o a igual a 0, né, só para explicar isso que eu acabei de falar. Então, para ela passar na origem aqui. Então, o y é igual a 0. Aonde que vai cortar? Se não tem o b, vai cortar no 0, o y. Tá? Então, e aqui eu coloquei no quadradinho a coordenada cartesiana. Porque você vai, isso que eu estou falando, nesse caso aqui, ó, 1, que é o valor de x, vai ter um correspondente lá em y, que é 4, e isso é a coordenada cartesiana. Então, a gente tem que entender que o 1, o correspondente em y é 4. E aí a gente coloca sempre nessa ordem aqui, ó, x primeiro e o y depois. Então, 1 e depois 4, tá? Porque as respostas vão ser dadas assim. Aí você consegue ler que o 1 é o x e o 4 é o y. O 1 corresponde ao 4 lá, no eixo y. Função constante. A equação responsável é y é igual a b. Ela não tem a e nem x, então não corta o eixo x. Se não tem x, não corta o eixo x. E repara que assim, ela é retinha, ó. É retinha assim, tipo, ela não tem inclinação. Porque lá o a, lembra que ele dava uma inclinação, ó? As retas que estão aqui, ela tem uma inclinação. Se não tem o a, então a reta é retinha. É engraçado, né? Falar reta retinha. Mas é que a reta não tem inclinação. Tá vendo? Então, quando o a e o x não tem, valem 0, não corta o eixo x. Então, vai sobrar que o y é igual a b, que foi aquilo que eu acabei de falar. Se você colocar o x ou o a igual a 0, você descobre o valor de b. Tá? O x, na verdade. O a não. Então, vai ser o b maior do que 0, a gente vai cortar o y em valores positivos. O b igual a 0, a gente vai cortar o y na origem. E o b menor do que 0, o y em valores negativos. Gente, isso aqui é uma decoreba, mas assim, dá para você entender só pela lógica do negócio. Você vai chegar nisso aqui. Estou colocando se aparecer, tá? Mas não precisa ficar tá, desesperado para decorar isso tudo, não. Não decora isso, entende o que está acontecendo. Passamos. Ó, parte mais importante, como encontrar a e b e como usar a função. Ó, presta atenção muito nessa parte aqui, porque todos os exercícios de função, a gente vai ter que literalmente achar a função do exercício, para depois começar a fazer conta. Como que eu acho isso? Como que eu encontro o a, o coeficiente angular? Ó, lembra que o a determina como é a reta, se ela é assim, ou se ela é assim, ou se ela é assim também, né? Se o a vale 0. Então, dependendo da inclinação da reta, formamos um ângulo alfa com o eixo x. Esse ângulo aqui, ó, tá? Então, como que eu acho a inclinação, o valor de A? É pela tangente desse ângulo. O que é tangente? Cateto oposto, que é isso, sobre cateto adjacente, tá? Vai misturar um pouquinho de geometria. Então, gente, não é o valor do ângulo, é o valor da tangente dele. Se fosse aqui 30 graus, a tangente seria cateto oposto sobre cateto adjacente, seria raiz de 3 sobre 3, esse seria o valor de A. Então, é a tangente desse ângulo, não é o valor do ângulo. Aqui eu coloquei outra coisa, ó, que isso aqui é uma formulazinha que a gente usa em geometria analítica, mas dá para entender aqui, caso ajude também. O A, já que ele é tangente, então eu preciso do valor dessa distância aqui e o valor dessa daqui, ó. Tá? Ou, no caso aqui, vocês vão entender que é esse pedacinho aqui, mas continua a mesma coisa, porque esses triângulos são proporcionais. Então, não vai fazer diferença. Então, vai ser y menos y0. Y significa y final. E y0, y inicial. Então, se eu pegar esse e subtrair desse, eu tenho essa distância aqui. Mesma coisa com o x. X final menos x inicial. E aí eu vou ter essa distância. Esse ângulo é o mesmo que está aqui dentro. E aí eu posso calcular a tangente para achar o valor de A. Aqui eu coloquei, se o x passar multiplicando, né, fica isso aqui vezes A igual a isso aqui. É essa a formulazinha da geometria analítica. Tá? Então, o A você acha pela tangente do ângulo.
beleza? O B, aquilo que eu já falei, se y é igual a x mais b, considerar o x igual a zero, porque eu tenho que saber onde a reta corta no eixo y. Se ela corta no eixo y e não corta no eixo x, o x vale zero. Então, vou colocar o x valendo zero e vou achar que y é igual a b. Então, aonde a reta cortar o eixo y é o valor de b. B não depende de x. Lembra aqui, ó, tá vendo que o b não depende de x? O b está isolado, está sozinho. Então, portanto, é onde corta o eixo y, tá? Então, viram um gráfico, ó, viu que ele corta aqui, esse ponto aqui, já sei que é o valor de b. E o resto eu tenho que achar. Como que a gente encontra o x? Se a gente olhar essa equação aqui, gente, essa função, isso aqui é uma equação, não deixa de ser uma equação. Como que a gente faz isso? A raiz de uma equação, ou x da equação, é o valor de x, que assume para se tornar a equação igual a zero. Então, quando a gente fala assim nos exercícios de matemática, acha a raiz da equação, é achar o valor de x que zera a equação. Então, para eu achar o x, basta eu colocar o y igual a zero. Então, se eu colocar o y igual a zero, aí eu vou resolver a conta e vou achar o valor de x, que é onde corta o eixo x e não corta o eixo y. Nesse caso aqui, ó, aqui. Tá vendo onde corta o eixo x aqui? Tá cortando 4,5 também. Aqui, ó, o y é igual a zero. Y0, 4,5, 4, sei lá, vírgula alguma coisa. Entendeu? Então, aonde cortou o eixo x aqui, eu já sei que o y vale zero. Tá? Vamos voltar. Aqui. Beleza? Tem gente que faz uma fórmula, que passa o b para cá negativo e passa o a dividindo. Então, fica x é igual a menos a sobre b. Não tem porquê, é mais uma fórmula para decorar. Então, vai pela lógica mesmo, pelas contas assim, que acha normal. Não precisa decorar essa fórmula, não. Prefiro que vocês entendam o que está acontecendo, que decorar a fórmula. E como que a gente encontra o y? Depende do x, né? Quem nunca viu função e fez aquele quadro? Para o x valendo 1 tem y valendo tanto. Para o x valendo 2 tem y valendo tanto. Para o x valendo 3 tem y valendo tanto. Pode ir fazendo isso. Vai brincando com a equação que você vai achando. Mas lembra que função para cada x eu tenho um y correspondente. Então, para encontrar o y depende do x. Beleza? Vamos para os exercícios aqui, ó. Uma certa indústria produz peças de automóveis para Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo de 9.100 e custos variáveis com matéria-prima e demais despesas associadas à produção. O valor dos custos variáveis é de R$30 por cada peça produzida, 30 centavos por cada peça produzida. Sabendo que o preço de venda de cada peça é de R$1,60, determine o número necessário de peças para que a indústria deverá produzir por mês para não ter prejuízo. Gente, vou explicar mais ou menos como que funciona isso aqui, e todos os exercícios daqui para frente que eu coloquei, mais ou menos, funciona assim, tá? Funciona com esse mesmo raciocínio. Vamos pegar lá, y é igual a x mais b, que é a função de primeiro grau. Uma certa indústria produz peças de automóveis, beleza. Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo de R$9.100. Então, o que seria isso? Vamos olhar a função aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Se ela já começa com esse custo mensal, então, qual letra aqui que valeria 9.100? Se ela já começa com esse custo mensal, se ela não vender nada, ela tem que pagar esse custo mensal. Se então o x é o valor de peças que ela vende, se ela não vender nada, o x vale zero. O que vai sobrar? 9.100. Então esse 9.100 é o b. Tá? O b é o custo fixo, porque ele não tem x aqui para variar. Então toda vez que vocês virem custo fixo, bandeirada de táxi, para você usar o serviço, eles cobram tanto, uma taxa fixa. Toda vez que dá essa ideia de fixo, é o B. Porque o que vai variar? É o X. É o número de peças que ele vende.
Então, custo variável com matéria-prima de mais despesa. Tá? O valor dos custos variáveis é 30 centavos por cada peça produzida. Então, o que é esse 30 centavos? É o A, porque, por exemplo, se eu vender uma peça, se eu fizer uma peça produzida, 30 centavos. Multiplicar por 0,30, 30 centavos. Se for duas peças, multiplicar por 0,30, 60 centavos. Então, esse aqui é o A. Tá vendo que o A também é uma coisa fixa, mas ela depende do X, você vai ter um valor? O A é 0,30, mas ele está acompanhado do X. Então, conforme o X aumenta, ele vai ter que ser multiplicado pelo A aqui nessa lógica. Então, o que é o X? É o número de peças produzidas. E o 0,30 é o quanto que você gasta por essas peças. Entendeu? Então, é legal ir batendo essa lógica assim, conforme vai lendo o exercício, que aí você já monta a equação, você já monta a função, e aí depois o resto é só brincar com os valores. Aí ele fala aqui, ó, sabendo que o preço de venda de cada peça é de R$ 1,60, então ele fez as peças, ele vai gastar um tanto e ele vai vender essas peças por R$ 1,60. Determine o número de peças necessário que a indústria deverá produzir por mês para não ter prejuízo. Então ela vai ter que vender, ela vai gastar 9.100 e ela vai gastar para cada peça que ela produz 0,30. Então, em um mês, quantas peças ela vai ter que fazer? Se ela faz peça diária? Não, é uma peça mensal, custo variável, demais pessoas, valor de cada peça produzida. Então, aí vocês têm que achar o quanto ele gasta, depois você vai ter que ver. Se ele vendeu 30 peças, ele gastou um tanto. Aí ele vai ter que usar 1,60, né, vezes 30, para ver quanto que é o lucro. E aí vocês vão ter que ver quantas peças ela vai ter que produzir por mês para não ter prejuízo. Então, são duas funções aqui, a função gasto e a função lucro, né? Vamos passar para a próxima. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui são duas funções, que aí vai ter o plano plus e o plano econômico. Isso aqui cai demais, para vocês verem qual que é mais vantajoso. Então aqui, ó, o plano plus tem essas características e falou que custa R$ 65,90 por mês. Então, se custa R$ 65,90 por mês, é um custo fixo. Se você não usar nada, você vai pagar R$ 65,90. Então, é o B, de cara. E o plano econômico custa R$ 10,80, sendo que o cobrado R$ 1,90 por minuto. Então, o que é esse R$ 1,90? O A. E o X é o tanto de minuto que você fala, a partir de 50, né, que ele está falando aqui. E aí vocês vão ver quanto que gasta, tem que ser no mesmo tempo. Por exemplo, eu usei o plano plus por 2 semanas, o plano econômico eu vou usar por 2 semanas. Eu vou ter que ver quanto que eu gastei no plano econômico em 2 semanas, para saber qual que é mais econômico, entendeu? Passando. Essa daqui de táxi é clássico também. Ó. O táxi cobra para cada corrida uma taxa fixa de R$ 5,00. O que é esses R$ 5,00? O B, porque é o fixo. E mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. Então, o 2 é o A e o X é o quilômetro rodado. E aí, ele fala um negócio aqui e tal, que ele só está explicando isso que eu acabei de falar. Se em um dia o taxista realizou 10 corridas e arrecadou R$ 410, então a média de quilômetros rodados por corrida foi D. Então, conta. Essa daqui, por último, parece ser um pouquinho mais complicada. Considere a função afim desse jeito, né? Que a gente já acostumou, definida para todo número real, onde x e 1 são números reais. Isso aqui é só o domínio, é porque o x pode assumir. Isso aqui ele está falando que x, a e b, pode assumir qualquer valor. O que é isso aqui? Ó? Sabendo que f de 4 é igual a 2. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho muito. O que é isso aqui? Ó? Y, eu não falei que é f de x? Então, quando f e aqui dentro tem um 4, quanto que vale x? 4. E quanto que vale y? 2. Então, isso aqui ele só está te dando uma dica. Tá? O 4, quando o x vale 4, o y vale 2. Então, podemos afirmar que f de 3 mais f de 5 é igual a... Calma, o que está acontecendo aqui? A função ele deu aqui. Aqui dentro o x vai valer 3, então eu vou ter um y correspondente. Aqui dentro o x vai valer 5, então eu vou ter um y correspondente.
Vamos supor que o f de 3 dá 2 e o f de 5 dá 3. Então vai ser f de 5 o resultado final. Quanto que é o f de 5? Né? Que aqui 2 mais 3, 5. Então vai sobrar f de 5. E aí a gente tem que achar o valor. Como ele deu essa dica aqui, a gente vai conseguir achar o a e o b, porque vai dar 3 funções diferentes. Então a gente pode fazer sistema de equação para achar o valor de a e o valor de b, já que a gente já tem o valor de x e tem o valor de y. Tá? Então no final é só achar o resultado de f de 3, f de 5, somar os dois e achar o resultado final aqui. Tá? Então é só isso. Eu acho que esse foi o último exercício. Ó, função é uma matéria que assim cai muito, tá? Não é nem em qualquer lugar, cai muito. Entendam a lógica disso, tenta fazer os exercícios. Lógico, isso aqui seria mais legal, essa matéria como todas, né? Seria mais legal na sala de aula, no presencial. Seria mais fácil explicar, porque desse jeito aqui fica um negócio muito abstrato. Porque aí dentro da sala de aula a gente conseguiria discutir melhor. Mas, né, por enquanto vai ter que ser assim. Então qualquer coisa vocês me perguntem, pode mandar mensagem aqui. Tem muita gente que vai fazendo os exercícios, me manda, não tem problema nenhum, eu explico. Beleza? Qualquer dúvida fala comigo. Tchauzinho.